E aí, cidadão, aí, cidadã, aqui canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Esta semana foi anunciado aqui no Rio Grande do Sul que o programa Os Donos da Bola vai passar por uma reformulação. E, como parte dessa reformulação, dois integrantes do programa foram demitidos já. Os dois jornalistas são Alexandre Ernest, que era o colorado do programa, e Pedro Espinosa, que era o gremista. O objetivo dessa reformulação, pelo que eu pesquisei, era substituir os dois jornalistas por dois ex-jogadores. No caso, Magrão, ex-jogador do Inter, e Luiz Mário, ex-jogadores do Grêmio. O objetivo é, obviamente, aumentar a audiência para competir com o Debate Raiz e com o Sala de Redação, que são no mesmo instante. Nessa mesma reportagem, eu fui ler os comentários. Tinha gente lamentando, mas muitos dizendo, bem feito, tinha que substituir mesmo, dois xaropões. Eu já nem vejo esse programa, bom mesmo é o tempo que nós tínhamos Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, enfim, outros jornalistas da chamada geração de ouro do jornalismo gaúcho. E assim, pessoal, foi mais ou menos uma coisa que do tipo, saudade daquilo que não vivemos. Mas pensando bem, gente, saudade daquilo que vivemos um pouco. Por quê? A minha geração, que já passou dos 40, teve o privilégio de aqui no Rio Grande do Sul, acompanhar o auge de pessoas como Lauro Quadros, Rui Carlos Ostman, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, Flávio Alcaraz Gomes, Adroaldo Streck, Cláudio Quintana Cabral, entre outros. E assim, gente, quando eu nasci, esse pessoal que eu citei há pouco já tinham lá seus 30 e tantos anos, 40 e poucos. Então eu pude, por influência do meu pai, que era um homem que escutava muito rádio, acompanhar essas figuras, suas crônicas, seus comentários na televisão, na rádio, suas colunas no jornal. Então eu tive o privilégio de acompanhar, sim, essa geração. Mas veja bem, gente, nós temos que entender as diferenças geracionais analisando os paradigmas culturais e econômicos em que eles nasceram e viveram na sua formação, na sua mocidade. Essa geração de consolidadores da crônica esportiva gaúcha, ela nasceu entre o final dos anos 20 e início dos anos 40, do século passado, do século 20. Então é uma geração que acompanhou, digamos assim, que ficou entre duas guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, esse pessoal, eles nasceram nesse intervalo de tempo que eu falei, então o crescimento deles, eles acompanharam o quê? Eles foram formados aonde? Na efervescência literária e científica dos anos 20, não é, pessoal? Cresceram ouvindo jazz, bossa nova, acompanharam a consolidação do rádio, o surgimento da televisão, e naquele tempo a comunicação ela ficava restrita a poucas pessoas, isto é, a poucas instituições. Então havia um grande filtro. Então, para você entrar na rádio, na televisão, você tinha que ter um determinado perfil, você tinha que ter um determinado tom de voz, você tinha que ter um talento natural para a comunicação, uma voz aveludada muitas vezes. E isso era um filtro natural, isto é, não tinha muita oportunidade para qualquer pessoa entrar. Então essa geração formada por esses elementos que eu já falei, a efervescência científica e cultural da década de 20, o jazz, a bossa nova dessa mesma época, anos 40, anos 50, e depois essa mesma geração que foi impactada pela contracultura dos anos 60, óbvio, a intelectualidade, a maneira de se comunicar, isto é, a qualidade média desses jornalistas era mais alta. Então era as inovações científicas da época que eles acompanharam, que eles viveram, a aceleração da tecnologia, que sempre acontece pós uma guerra, os poetas, os escritores que eles viam. Foi nessa época
nesses anos que houve o rescaldo da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, a geração beatnik nos Estados Unidos, enfim, vários movimentos políticos culturais. Então, esse caldo intelectual dessa geração que aqui no Rio Grande do Sul consolidou o rádio e o início da televisão, no caso aqui a RBS, a Rádio Guaíba, enfim, digamos, nos mal acostumou com a qualidade desses comunicadores que vieram desse paradigma cultural. Mas o que acontece, pessoal? Passado todo esse tempo, né, eu que estou chegando aos 50 anos, grande parte dessa geração ela está envelhecendo, se aposentando, está morrendo. Por exemplo, pessoal, não faz 2 meses ou 3 meses, aqui no Rio Grande do Sul, nós perdemos Rui Carlos Osterman e Luiz Fernando Veríssimo. Há anos atrás nós perdemos Paulo Santana, que com certeza foi o jornalista mais folclórico, mais mitológico da história do Rio Grande do Sul. Há muitos anos nós perdemos o próprio Jorge Alberto Mendes Ribeiro, outro jornalista importantíssimo, histórico aqui. Nós perdemos pessoas como Cláudio Quintana Cabral, Vianney Calais, enfim, essa geração está indo. O Lauro Quadros, por exemplo, ainda está vivo. E nesse meio tempo surgem gerações novas, que estão aí. É o pessoal como o falecido Davi Coimbra, é o Meneghetti, o pessoal mais da minha geração como Fabiano Baldasso. Mas muitos dos ouvintes da minha época que se acostumaram a ver essa geração antiga, hoje são meio que saudosistas. Pois é, o Lauro Quadros não tá mais aí, o Kenny Braga que tá meio forte, que tá meio aposentado. E isso gera o quê? Uma certa insatisfação com os jornalistas de hoje, dizendo que eles não têm qualidade, o que eu acho injusto, pessoal. O que está acontecendo é que nós, que pegamos essa geração, estamos, digamos, passando por um novo período. Qual é o paradigma de hoje, pessoal? A comunicação, o fazer um vídeo, não está mais restrito a determinadas instituições, para determinadas pessoas, determinadas profissões. Isto é, com o apogeu das redes sociais, enfim, o cidadão comum pode hoje atingir a fama, falar e ser ouvido por diversas pessoas. O exemplo é este canal aqui, Cidadão Mediano, é um milagre da tecnologia, da democratização da comunicação. Mas claro, isso tem um efeito colateral. O que acontece? Aquele filtro que antes ficava relegado pelo bloqueio, isto é, a tecnologia da comunicação em massa está na mão de algumas instituições e que fazia esse filtro, hoje não existe mais. Qualquer um pode fazer um canal de YouTube, por exemplo. E neste meio tempo, gente, o que aconteceu? As pessoas comuns passaram a se ver no vídeo. E o efeito colateral foi o seguinte: muita coisa ruim, muita coisa descartável, muita coisa dispensável passou, digamos assim, a ter fama. O que eu quero dizer com isso, para ser mais específico? Aí vem a questão dos influenciadores. Por exemplo, gente, quem é que está milionário hoje aí? São as Deolanes, são os Luvas de Pedreiro, são as Virgínias, são os Carlinhos Maia, são o Zé Felipe. Qualquer pum, qualquer peido desse pessoal, o pessoal segue, o pessoal acompanha e os números são assustadores. E nesse meio tempo, quem faz um conteúdo mais qualificado, mais profundo, que exige mais de quem ouve, está relegado ao segundo plano, está relegado a bolhas. Então o que está acontecendo hoje? Muitas vezes o jornalista da minha geração que quer fazer um conteúdo mais elaborado, com maior relevância artística, acaba não fazendo. Por quê? Com esses novos agentes disputando a audiência na rede social, que digamos assim, é uma audiência muito mais infiel, muito mais fugaz, muito mais sanguínea, uma hora está aqui, uma outra hora está acolá, ficou mais difícil. Então quem tenta fazer um conteúdo de mais relevância, ou acaba desistindo, ou acaba meio que tentando se adequar. Isto é, o conteúdo
ele perde qualidade para ter mais relevância comercial, isto é, atingir mais pessoas. Então o cara acaba, digamos, apelando por clickbait, por escândalo, para gritaria, por conteúdo mais divisivo, mais direto, mais raso, para conseguir engajar. E isso vai em detrimento da qualidade, porque nós estamos num novo paradigma social, comunicacional, chame como for. Nós estamos hoje numa sociedade do TikTok, da linguagem instagramável, que fica apenas aqui, ó, que gosta da treta, gosta do conteúdo rápido, entendeu? E que deixa de lado aquele conteúdo de uma relevância, isto é, o conteúdo atemporal. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós pioramos. Não adianta a gente só culpar os criadores de conteúdo. Porque, gente, existe primeiro a demanda e depois a oferta. Então, muitas vezes, o conteúdo de qualidade, os criadores de qualidade, isso acontece também no mundo da música, tá, gente? Ele fica relegado a pequenas bolhas, então uma maioria não vê, e isso passa a sensação de que nada mais, nos tempos de hoje, isso seja na crônica esportiva, seja na música, de bom é feito, que não é verdade. É que não é visto. O que bomba hoje nos vários campos do conhecimento, das artes em geral? É quem berra mais, quem grita, quem vira meme, na mundo da música, quem faz aquele refrão chiclete. Tanto é que nós temos aí, o que mais existe é sertanejos universitários milionários e funkeiros milionários, em detrimento de muitos músicos de qualidade que não conseguem placar. Então, muitas vezes, pessoas talentosas têm que fazer um conteúdo mais comercial, mais palatável para esse consumidor de conteúdo cada vez mais alienado, acostumado com conteúdo descartável, que não faz pensar, que não o impacta, que não o faz pensar. Então, gente, não foi apenas os jornalistas, os criadores de conteúdos, cantores que pioraram. Nós pioramos. Porque agora, quem tem que fazer esse filtro do que é bom, do que é ruim, e é ruim, somos nós, cidadãos comuns. E muitos de nós não estão fazendo o bem. Claro, gente, não vou ser hipócrita. Eu também gosto, às vezes, de consumir uma futilidade, uma fofoca, ver algo para relaxar. Não dá pra gente só consumir alta cultura, aquela coisa meio ortodoxa, meio assim, sabe, extrema. Ah, só vou escutar música clássica, vou viajar pra Áustria. Não, nada disso. Mas agora, se a gente quer conteúdos melhores, cabe a cada um de nós dar um espaço para gente mais talentosa, para gente que realmente tenha uma obra, um comentário literário, enfim, em qualquer área do conhecimento, que realmente possa ser atemporal, que realmente possa ser geracional, que passe de uma geração a outra, que marque a nossa história, nossa memória coletiva. Como grandes artistas de outrora, seja eles jornalistas, poetas, cantores, escritores, o fizeram. Mas isso parte da gente de criar essa demanda por conteúdos melhores, por geradores de conteúdos mais qualificados. Não apenas desqualificar a geração atual. Nós pioramos, porque nós consumimos muito lixo, muita coisa descartável. E também, principalmente, porque os algoritmos também forçam isso, tendo interesse comercial, estimulando o interesse comercial em detrimento da qualidade da produção literária, jornalística, seja o que for. E nós temos que ter consciência disso, não apenas apontarmos o dedo. Cada um fazendo esse trabalho, com certeza a média da produção artística, da crônica esportiva, na música, na literatura, na TV fechada, aberta, aqui no YouTube, vai melhorar. Mas agora esse filtro é feito por nós. E nós temos que estar preparados, mais conscientes. Buscar algo melhor. Então é isso, gente. Esse foi o comentário de hoje. Cidadão Mediano, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe se achou o conteúdo bom. Até a próxima.
e segue o baile.